Vitamina B3. A vitamina B3 ela é conhecida principalmente como a niacina. A gente tem como características químicas principais da vitamina B3, né? Que ela é hidrossolúvel, então ela pertence ao grupo das hidrossolúveis. É importante pontuar que por se tratar de uma vitamina hidrossolúvel, ela não vai ser armazenada no nosso corpo, então é necessário que a gente se alimente e que ela esteja presente na nossa alimentação diariamente. Ela vai ser composta por uma parte de amida e uma parte ácida. Então a gente tem a nicotinamida e o ácido nicotínico. A gente sabe que a nicotinamida é mais solúvel em água, álcool e éter do que o ácido nicotínico. Os dois, quando cristalizados, eles vão se apresentar como uma forma de sólido branco e estável, com absorção máxima a 263 nanômetros. Em solução aquosa, a forma ácida é a mais estável. Então a gente tem que a B3, né, na forma de coenzima NAD e NADP, elas vão atuar na forma solúvel, quando elas estão solúveis, então, nas reações de oxirredução. Nem todas as enzimas precisam de coenzimas ou cofatores para exercer suas ações. As vitaminas do complexo B, então elas vão atuar como coenzima, elas vão agir de duas formas. Como forma solúvel, então NAD, NADP, e no grupo prostético. Agora falando um pouquinho sobre fonte. É importante a gente pontuar também que na alimentação, então quando a gente for se alimentar da vitamina B3, uma vez que elas são hidrossolúveis, a B3 em específico, ela consegue suportar altas temperaturas. Só que quando a gente cozinha esse alimento, parte da B3 vai para a água de cozimento. Então é preciso que, além de consumir o alimento cozido, né, a gente utilize também o caldo com que isso foi cozido para em outras fontes de alimentação e assim por diante. Então você vai fazer um caldo, vai fazer uma sopa com aquele caldo que sobrou para utilizar toda a vitamina B3 que é existente. Agora vamos falar sobre um pouquinho de fonte endógena. O triptofano e a trigonelina, elas vão ser precursores do ácido nicotínico. Então a gente tem que o triptofano, a partir então de um aminoácido, a gente vai conseguir produzir a B3. A gente tem que o triptofano é um aminoácido aromático, né, como pontuei, constituinte de diversas proteínas. Então quando a gente se alimenta de proteína animal, a gente vai ter a obtenção do triptofano. No nosso corpo, o triptofano vai ser transformado em ácido nicotínico. Essa via, ela é importante, só que ela não vai ser predominante. Então a gente precisa também da niacina em si absorvida no nosso corpo, por forma da alimentação. A niacina, então, ela é a única vitamina que tem o aminoácido como seu precursor. E a trigonelina é um composto nitrogenado presente no café verde. Agora, falando um pouco de fontes exógenas. A niacina, a gente tem que ela é bem distribuída nos alimentos de forma em geral. Em carnes, peixes, cereais integrais, a gente tem as principais fontes. Cereais integrais por quê? Porque, como eu disse, é uma vitamina hidrossolúvel. Quando eu faço a lavagem do cereal, então quando eu faço uma farinha branca, ou quando eu vou fazer um arroz comum, sem ser do tipo integral, parte da vitamina vai ser perdida nesse processo. Ela é apresentada principalmente em sua forma complexada. Nos vegetais, a gente tem a forma complexada. Então, com carboidratos, a gente vai encontrar niacetinas e peptídeos niacinogênios. Os dois vão ser conhecidos como niacetinas. A disponibilidade da B3 nesses alimentos é baixa. Agora, já em alimentos de origem animal, a gente vai ter uma alta biodisponibilidade. Então, a B3 está mais presente, a gente consegue absorver mais B3 de fonte animal. Agora, como fonte do triptofano, igual eu falei que vai ser convertido em niacina no organismo. A gente tem como origem leite e ovos. E a gente pode pontuar que essa conversão ela vai depender de fatores hormonais e da história nutricional do indivíduo. Aqui eu pontuei alguns dos itens onde ela está muito presente. Então a gente tem carne vermelha e branca, fígado, ovo de galinha com triptofano e germen de trigo. Necessidades diárias. O que a gente tem? A necessidade diária vai variar, né, de acordo com a idade, sexo, estado fisiológico do indivíduo, né? Como qualquer outra vitamina. E a gente tem um limite de 60 miligramas, certo? Que é o que a gente vai utilizar. Um limite de absorção, de utilização no nosso corpo. Quando a gente fala de dose máxima, que a gente pode estar ingerindo, vai ser de 35 ENs. Isso a gente vai pensar sobre, a gente é um estudo dos Estados Unidos. Se 35 ENs, 1 EN é igual a 1 miligrama, a gente tem que, de niacina, a gente pode absorver 35 miligramas, enquanto de triptofano, 60 miligramas, como eu tinha pontuado. Agora, as funções e atuações no metabolismo. A gente tem, então, que a B3 ela vai ser precursora de NAD e NADP, e elas vão estar intimamente ligadas às reações catabólicas. Por quê? É o NADP e o NAD que vão estar ligados lá no ciclo de Krebs com a formação da ATP, certo? Então a gente vai ter essa ação delas, né, nessa forma de mecanismo energético. A gente vai ter, então, um pequeno número de compostos que vão gerar grande variedade de produtos. Todos os macronutrientes, de forma geral, no nosso metabolismo vão ser degradados em compostos mais simples durante o processo de digestão e depois um composto comum a todos, a acetilcoenzima A. Agora, alguns exemplos onde o NAD e o NADH vão agir. Na glicólise, formação de piruvato, fermentação alcoólica, fermentação lática, complexo piruvato desidrogenase e ciclo do ácido cítrico. Agora, um pouquinho sobre hipovitaminose. A gente tem que, quando a gente tem a deficiência de niacina, todas as desidrogenases, dependentes de NAD, então elas vão ser afetadas. Pode causar pelegra, que vai ser caracterizada, então, na análise clínica como a presença de dermatite, diarreia e demência. Em estados avançados da doença, a gente vai ter desorientação, alucinação, delírio e, em muitos casos, morte também.
A etiologia nutricional, então, do pellagra, ela vai ter relação com outras vitaminas, a biossíntese do aminoácido triptofano, então vai estar ligada à baixa de triptofano, e a causa não é somente deficiência em nicotinamida. Então, a gente tem vitamina B6 e B2 também participando dessa biossíntese. Quando a gente tem deficiência de zinco, mais o alcoolismo, a gente também pode contribuir para o surgimento da pellagra. Além disso, uma alimentação com excesso de leucina vai competir com o triptofano. Então, se a gente compete com o triptofano, a gente vai ter uma baixa de triptofano e a gente vai ter menor disponibilidade desse aminoácido do nosso organismo. Ela pode ocorrer também por deficiência de niacina ou por incapacidade de absorção e metabolização de niacina e do triptofano. A gente vai ter alguns tipos de dermatite, então dermatite fotossensível, que a deficiência em niacina sugere um defeito no reparo dos danos do DNA, especialmente a falha da síntese de ADP e ribose, em resposta aos danos causados pela radiação UV. A demência, que eu pontuei ali atrás, anteriormente, ocorre pela deficiência em niacina e pode se apresentar como esquizofrenia, com presença de alucinação, delírio, e esse quadro ele pode responder positivamente rapidamente com o tratamento com a vitamina, em alguns casos, dependendo se não tem alguma relação com a absorção e assim por diante. A suplementação da dieta humana, por ser muito barato, fez a pellagra ser praticamente erradicada nas populações do mundo desenvolvido, com uma exceção significativa. Em pessoas que consomem álcool em excesso, e a absorção intestinal de niacina é muito reduzida. E as necessidades calóricas com frequência são supridas pelo álcool contido nas bebidas destiladas, praticamente destituídas de vitaminas, inclusive a niacina. Então a gente tem que um indivíduo que bebe mais, uma vez que o álcool ele é muito rico em energia, vai dar a falsa sensação de saciedade. Só que esse indivíduo ele não está se alimentando de fontes ricas em vitaminas. Então eu vou ter uma deficiência de niacina, podendo comprometer e criar um quadro de pellagra. Agora, a hipervitaminose. A gente tem que o excesso, então, da niacina na forma de ácido nicotínico, ele é encontrado principalmente com tratamento farmacológico de vitamina para redução de risco de doenças cardiovasculares. E pode causar vermelhidão facial. Quando surgem geralmente esses efeitos adversos? Quando a dose diária é de 1.000 a 3.000 miligramas diários. Então a gente vai ter dor abdominal, diarreia, constipação, hiperglicemia e fadiga. A dor abdominal pode ser relacionada com o aumento da produção do ácido clorídrico no estômago. A gente tem que as vitaminas B1, B2 e B3 estão intimamente ligadas à produção desse ácido. O consumo de niacina na forma de nicotinamida, então na dose de 1.000 miligramas por dia, não causa vermelhidão facial. Os principais efeitos colaterais ocorrem quando são usados megadoses, então como eu pontuei, e um deles vai ser a vasodilatação. A vasodilatação que pode causar cefaleia, ardência, comichão e ruborização facial, que é a vermelhidão da face. Fadiga, problemas gastrointestinais, hepatopatia e possivelmente redução da tolerância à glicose. De modo geral, então, os efeitos adversos estão relacionados à ação vasodilatadora e desaparecem com o uso contínuo do ácido nicotínico, e podem ser minimizados com a ingestão de baixas doses de ácido acetilsalicílico, ou ibuprofeno. Algumas curiosidades, a gente tem que a niacina está intimamente relacionada com o envelhecimento. Concentrações de NAD diminuindo com o aumento da idade conduziram pesquisadores a sugerirem que as baixas concentrações de NAD contribuem para os efeitos bioquímicos de envelhecimento. Então a gente tem a baixa de niacina, que vai levar a baixa de NAD, que é uma das formas dela, que vão levar ao envelhecimento, de acordo com essas pesquisas. No nível celular, foi observado que a senescência é induzida pela redução de NAD intracelular, sendo os mediadores as enzimas NAD dependentes, poli, ADP ribose, polimerase e as sirtuínas. Agora o tabagismo. A utilização do ácido nicotínico age diretamente sobre os osteoblastos, então por meio do tabagismo, reduzindo a formação óssea. Isso associa a maior taxa de fraturas. Além disso, reduz a concentração sérica de estrogênios pelo comprometimento do metabolismo hepático. Essas são referências, essa foi a aula.